aí, minha turma? Vamos para mais uma revisão. Revisão agora de psicologia da aprendizagem. Estamos aí na reta final, né? Todo mundo já com vontade, ansioso, ansiedade boa, preparação para as férias, né? Então, ansioso sim. Estou me preparando para as minhas férias. E para se preparar para as férias, a gente precisa fechar esse semestre com chave de ouro. Então, foca nesse vídeo de hoje, onde eu vou trazer toda a revisão aí para vocês sobre a matéria, né? Psicologia da aprendizagem. Nesse terceiro momento aí, né, último momento do semestre, nós falamos aí sobre dificuldades de aprendizagem, né, transtornos ou distúrbios de aprendizagem, né, vocês já começaram a falar ali um pouquinho sobre cada um dos transtornos de aprendizagem, né, explicar um pouco sobre eles, então tá tudo fresquinho aí na mente de vocês, e agora a gente só vai fazer uma revisão breve aqui, realmente voltado para cima da avaliação de vocês, para vocês ficarem mais bem preparados e fechar esse semestre com chave de ouro, né? Que é isso que nós queremos e curtir as férias. Para ano que vem, voltarem renovados para a gente começar tudo de novo. Então vamos lá. O que a gente falou esse semestre? Na realidade, nesse terceiro momento do semestre, né? Nós falamos aí sobre a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Então, quando nós pensamos em dificuldade de aprendizagem, é toda aquela dificuldade que o indivíduo vai ter, a criança vai ter ali para aprender, que está envolvido aí, né, de situações, né, endógenas ou exógenas, né, ou seja, fatores variados aí que estão influenciando na aprendizagem dessa criança, desse indivíduo, né? Então, o que são fatores endógenos que podem ocasionar essa dificuldade de aprendizagem? Nós podemos pegar aí os fatores internos, né? Endógenos internos, ou seja, a criança ir para a escola com fome, a criança ir para a escola cansado, com sono, ela não vai render, ela vai ter dificuldades para aprender ali, né? Então, assim, são esses fatores, exemplos de fatores endógenos que podem ocasionar aí a dificuldade de aprendizagem. E os exógenos são do ambiente externo. O que seria? Às vezes a pressão sofrida ali em relação ao professor, à instituição, aos pais, para que haja uma aprendizagem, ou também a forma que o professor está passando ali, né, que está se comunicando com o aluno em relação àquele conteúdo, em relação, né, ali àquela matéria, não está conseguindo transmitir. E tudo isso vai ocasionando aí uma dificuldade na aprendizagem ali do aluno, da criança, né, do indivíduo. Então, dificuldade de aprendizagem pode ser trabalhada ali, né? E depois ela pode ser cessada também. Ou seja, a partir do momento em que há ali um manejo, uma reorganização do ambiente, a partir do momento onde é sanada as minhas necessidades básicas, né? Onde eu supro a minha fome, descanso e vou para a escola mais disposto, né? Descansado, sem sono, com uma energia maior, eu posso aí ter mais facilidade em aprender. Então, quando falamos de dificuldades de aprendizagem, dependendo do manejo do trabalho ali, ela pode ser cessada e o indivíduo pode aprender e se desenvolver tranquilamente ali, certo? Aí, nós falamos sobre os transtornos de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem, aí já é uma questão ali voltado para o neurodesenvolvimento, né? De origem biológica, que influencia na capacidade do cérebro para perceber e processar as informações necessárias para que ocorra esse aprendizado, né? Então, não vai haver uma eficiência nessa percepção, né? E as informações que nós passamos para as nossas crianças, para os indivíduos que nós estamos em pleno desenvolvimento aí, são verbais e não verbais. Então, devido ali há uma disfunção no cérebro, né? Há uma disfunção também no sistema nervoso central, que está relacionado ali às falhas do processo de aquisição e processamento das informações, não vai haver uma eficiência,
né? Então, qual que é a diferença entre transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem? Nós podemos colocar que a dificuldade de aprendizagem é como se fosse o sintoma do transtorno de aprendizagem. Quando há apenas a dificuldade de aprendizagem, nós fazemos uma reorganização no ambiente ali, né? E essa dificuldade ela é sanada, nós percebemos que era apenas uma dificuldade de aprendizagem. Agora, quando ela continua permanecendo e a criança tem muita dificuldade em se desenvolver, aí nós podemos fazer uma investigação maior, que pode haver sim presente aí um transtorno ou um distúrbio de aprendizagem, aonde, né, são algumas disfunções no cérebro ali, né, no sistema nervoso central, que vai atrapalhar a chegada das informações, né, necessárias para que haja aí absorver e processar essas informações para que haja o aprendizado, certo? Caminhando então, quando nós falamos de transtorno de aprendizagem, existe 3 transtornos específicos, né? Ali, de acordo com o DSM-5, que nós conversamos um pouquinho, inclusive vocês apresentaram sobre eles, então tá fresquinho aí na cabeça de vocês. E quais são os específicos? Existem 3 específicos, né? Que são a dislexia, a descalculia e a desortografia, certo? E aí, tem dentro ali da classificação, dentro do DSM-5, temos também os transtornos de neurodesenvolvimento. Quando nós falamos de transtorno de neurodesenvolvimento, então vai abranger um pouco mais, que vai vir o quê? Vai vir o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, vai vir o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Quase que não sai, professora, meu Deus. Vai vir aí a deficiência intelectual e também aí os específicos de aprendizagem. Então, os específicos de aprendizagem é dislexia, desortografia e a descalculia, certo? Então é muito importante vocês frisarem essa diferença, porque às vezes eu posso perguntar assim lá na prova, quais são os transtornos específicos de aprendizagem? Ou cita os transtornos do neurodesenvolvimento. Quando eu falo transtorno de neurodesenvolvimento, vai ser o TEA, o TDAH, a deficiência intelectual e os transtornos de aprendizagem, dentre eles descalculia, dislexia e desortografia. Agora, se eu perguntar assim, citem para mim quais são os transtornos específicos de aprendizagem. Aí são apenas 3. Dislexia, descalculia e desortografia, certo? Espero que essa vocês gabaritem, hein? Gente do céu, vamos lá, caminhando aqui, né? Quando nós falamos de dislexia, né, o pessoal apresentou, inclusive fizeram também uma resenha ali, né, associando a dislexia àquele filme Como uma Estrela na Terra, né? Pessoal, eu recomendo, na realidade, a turma, né? Depois vocês deixam um comentário aqui pro pessoal, tá, gente? A turma recomendo vocês assistirem e não se preocupem, vai cair, eu acho que não só um cisquinho, tá? Muito cisco no olho de vocês. E sim, vocês vão se emocionar ao assistir aquele filme Como uma Estrela na Terra. Só que ele traz uma reflexão muito grande ali para nós como seres humanos e para nós termos aí um olhar diferenciado para as nossas crianças, para as pessoas quando elas trazem aí, né, essas dificuldades de aprendizagem, para a gente identificar se realmente é só uma dificuldade ou se é um transtorno. Então a gente precisa ter uma conexão melhor ali e um olhar diferenciado para as nossas crianças. Mas falando nisso, quando nós falamos lá na avaliação dos sintomas de dislexia, o que a gente precisa se atentar para fazer essa avaliação? Quais são os critérios? Primeiro de tudo, quando nós falamos, né, em fechar diagnóstico, nessa identificação, levantamento de hipótese diagnóstica, todas as dificuldades ali, elas precisam estar presentes pelo menos 6 meses, né? E elas precisam persistirem após a intervenção dirigida. Ou seja, vai ter uma dificuldade de aprendizagem,
Mas é igual eu já trouxe ali no início para vocês. A gente vai fazer toda uma intervenção, a gente vai fazer um reordenamento ali do ambiente, a gente vai reorganizar, a gente vai, né, ali suprir as necessidades internas, né, da criança, que às vezes é uma fome, às vezes é um acolhimento, né, às vezes é o sono. Então a gente trabalhou com tudo isso, mas mesmo assim a criança continua tendo aquela dificuldade e essa dificuldade já tá aí 6 meses, há mais de 6 meses, a gente precisa ter um olhar diferenciado, pois pode haver um transtorno presente aí, certo? A outra coisa ali importantíssima quando nós falamos em dislexia, para levantar aí, né, a hipótese diagnóstica, é que as habilidades acadêmicas estão qualitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica, o que deve ser avaliado através de testes individuais e avaliação clínica. Depois, né, um outro critério muito importante, as dificuldades, elas iniciam-se durante os anos escolares, né? Mas podem não se manifestar completamente até que as exigências acadêmicas excedam a capacidade limitada do indivíduo, né? Nós temos também que destacar outras possíveis causas para essas dificuldades, como deficiência, transtornos neurológicos e psiquiátricos, instruções acadêmicas inadequadas ou falta de proficiência na língua aí também, né, de instrução acadêmica. Ou seja, se um aluno que reside na Argentina e se muda para o Brasil poderá ter dificuldades em ler e escrever em português, por não dominar a nossa língua. Então, a gente precisa ficar atentos a tudo isso, né? Se é uma pessoa que tem um domínio da língua portuguesa, do idioma no qual nós falamos, né? Se ele está dentro ali da idade, ou seja, a idade que ele já deveria saber mesmo ali, né? Já deveria conseguir fazer a leitura, ter todo aquele entendimento ali, né? Então, a gente precisa ficar atento sobre isso, certo? E aí, nós falamos também um pouquinho sobre a descalculia. E aí, quando nós trouxemos ali sobre a descalculia, os nossos colegas aí apresentaram, né, sobre descalculia, foi muito bacana. E eles trouxeram algumas características que nós precisamos ficar atento, voltados para a descalculia. Que é o quê? É aquela dificuldade de aprender e contar, né? Os problemas associados à compreensão aos números, né? As dificuldades em realizar cálculos simples como adição, a inversão de números ali, exemplo, quem tem descalculia, eles invertem os números 6 por 9, né? Então a gente precisa ficar atento sobre isso, né? A dificuldade na leitura de números com muitos dígitos, um exemplo, 1633, né? A criança, o indivíduo aí que tem descalculia, ele tem muita dificuldade de fazer a leitura do número com mais de 3 dígitos, com mais de 2 dígitos. Então, assim, ele vai conseguir às vezes 1 ou 22, mas 222 mil, então ele já vai ter mais uma dificuldade aí, né? Os conceitos dentro da matemática, mais, menos também, eles confundem. A inversão na escrita dos números, né? Que, é muito legal o 3, nós observarmos. A criança, na questão dessa inversão na escrita dos números, o 3 nós escrevemos assim, observem meu dedo, assim, né? 3. E a criança, ela vai vir como se fosse um E, né? 3. Então, há essa inversão. Precisamos ficar atento. Alinhar mal os símbolos ali. Ou seja, o que seria alinhar mal os símbolos? Às vezes eu tenho 11,2, então eu coloco 11,2. A criança, ela vai colocar no resultado 1,12. A vírgula, ela vai vir antes, ou vai vir depois, ou vai vir no final, né? Então, a gente precisa ficar atento ali, nomear, ler, escrever os números, né? Os símbolos matemáticos ali também, eles fazem isso de forma
incorreto, às vezes eles trocam também, a confusão dos símbolos semelhantes ali, a dificuldade de associar um número com uma situação na vida real, tipo assim, duas possibilidades, né? Duas balas, dois livros, dois pratos, às vezes eles não têm essa facilidade em associar os números à vida real, né? Então eles têm dificuldade, então tem os pratos ali, eles não vão conseguir identificar que são dois pratos ou duas balas ali dentro daquela situação. Isso é muito importante. Repetir um ou mais números numa série numérica. Essa é uma característica muito presente em quem tem descalculia, ou seja, começa uma sequência 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, ou seja, eles vão repetindo na sequência numérica algumas numerações ali, tá? Intercalar os números, problemas na associação do número e seu conceito. Isso é muito importante, ou seja, eu tenho o número 5, certo? Mas eu não consigo entender o que é o 5. Né? Ou seja, tem 5 pessoas ali, eu não vou conseguir fazer essa associação do conceito, né? Que 5 é mais que 4, né? Então, eles têm essa dificuldade de associar o número com o conceito ali, com o significado daquele número também. A dificuldade de reconhecer e discriminar as figuras geométricas, um triângulo, de um quadrado, de um círculo ali, né, de um retângulo. Eles têm essa dificuldade também de fazer essa diferenciação. E a falha na ordenação de colunas para montar o algoritmo, né? Então, isso são algumas características aí muito presentes na descalculia. Caminhando ainda, nós falamos um pouquinho lá, né, sobre alguns critérios levantados pelo DSM-5 para fazer o diagnóstico da disortografia. Foi muito legal a disortografia, não sei se vocês lembram, né? Foi o grupo da Ellen que apresentou, foi muito divertido ali, né? Então, assim, foi uma apresentação muito bacana. Todos os grupos apresentaram, assim, de forma excelente, né? As meninas, né, que trouxeram ali no início sobre a dislexia, depois outro grupo que fez aquela relação, a resenha ali da dislexia com o filme, né? Depois veio as meninas ali apresentando também sobre a descalculia, trouxeram todas essas características aí da descalculia, e aí depois veio o grupo falando sobre a disortografia. Então, quando as meninas falaram sobre a disortografia, elas trouxeram ali quais os critérios que precisam estar presentes para o levantamento do diagnóstico. E quais são eles? Né? É a presença de déficit na precisão da ortografia, né? Na precisão gramatical e pontuação e na clareza ou organização da escrita, né? Elas trouxeram até o exemplo do ditado, aonde há troca, ou seja, eu escrevo da maneira que eu escuto. Então, e às vezes eu escuto ali, vamos pegar um exemplo aqui, inclusive que elas trouxeram lá no ditado, né? Não me lembro agora alguma palavra que elas trouxeram lá, mas assim, a forma que eu escuto é a forma que eu vou escrever. Eu não consigo escrever da forma correta ali presente na escrita. Eu não consigo fazer aquela organização na escrita ali, né? E aí é muito importante nós trazermos que a presença de um profissional para fazer o levantamento desse diagnóstico é o pessoal aí, né, a fono. A fono é um profissional muito importante aí para, né, fechar o diagnóstico. A gente faz o levantamento, a hipótese diagnóstica e faz o encaminhamento aí para a fono, certo? E aí, nós caminhando, falamos ali do TDAH, muito bacana, muito importante, né? Veio o grupo aí dos meninos que trouxeram exemplos também dentro do próprio grupo, né? Alguns exemplos de vivências ali relacionadas ao TDAH. Então, nós tivemos experiências aí para vocês associarem não só a relação da teoria, mas a experiência também de quem vivencia, né? Essa questão do TDAH.
E o que é o TDAH, né? Como que ele se caracteriza? Ele se caracteriza, né, pela presença aí persistente de sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, né, que vai interferir aí nesse desenvolvimento, né, e nesse funcionamento do indivíduo. E é muito importante nós frisarmos que pode haver, né, 3 classificações aí do TDAH. Ele pode ser classificado apenas como déficit de atenção, né, com uma presença muito maior aí de sintomas apenas como déficit de atenção ali, com a desatenção. Nós temos também a questão apenas da hiperatividade e da impulsividade. E aí nós temos o TDAH combinado, né? Que vai entrar o déficit de atenção juntamente com a hiperatividade e a impulsividade ali, né? Então, a apresentação predominante desatenta, a apresentação predominante hiperativa e impulsiva e a apresentação combinada, né? Que está presente aí no TDAH. Turma, em resumo, foi isso que nós vimos aí nesse terceiro momento, tá? Boa sorte para vocês. Eu já sei que vocês vão gabaritar minha prova, né? A minha não, a prova de vocês, né? O aprendizado de vocês. Foi um prazer estar com vocês aí nessa matéria e que a gente possa caminhar juntos aí nesses próximos semestres até vocês chegarem lá, né? Para pegar o canudo e serem meus colegas de profissão. Boa sorte para vocês e até o próximo semestre.